Shalom, shalom. Testando aqui o áudio para eu trazer uma palavra para você sobre escravatura. Conversar um pouquinho sobre esse assunto. Esperar o pessoal entrando na sala. Cheguei de surpresa, não avisei ninguém. A Márcia, tá chegando meu áudio ok aí, Márcia? Tá tudo ok? Shalom, shalom, que legal, que bom que tá chegando bom aí para vocês. Quero compartilhar um pensamento com vocês aqui no livro de Deuteronômio, capítulo 24, versículo 17 e versículo 18. Deuteronômio 24, 17 e 18. Pretendo que essa live não fique muito grande. Pastor Alisson, lá de Pará, Maracanã, muito bom tê-lo aqui. Shalom, Fabinho, shalom para vocês. Quero trazer uma palavra singela, um devocional curto. Pretendo não ficar muito tempo aqui, apenas trazer um pensamento para nós sobre essa questão do escravo, né? O que está escrito aqui em Deuteronômio, capítulo 24, versículo 17, versículo 18, uma repetição da lei, né? Se você vê esse mesmo texto em Deuteronômio 5, quando Deus repete a lei para o povo de Israel antes de entrar em Canaã, antes de seguir para Canaã, antes de morar, residir em Canaã. Então Deus repete as leis e coloca uma situação interessante ali para eles. E aqui em Deuteronômio capítulo 24, versículo 17 e 18, o Senhor dá algumas direções, alguns direcionamentos para esse povo, para que eles dentro de Canaã não pudessem extrapolar alguns princípios, fundamentos. É exatamente isso que a palavra de Deus sempre diz conosco, né? Nós não podemos simplesmente descartar aquilo que Deus já falou conosco. Então, princípios e valores são inegociáveis. Nós não podemos negociar princípios e valores. Então, antes do povo entrar em Canaã, Deus dá ali para eles um direcionamento, o que deve fazer, o que não deve fazer, porque existiam lá 7 nações dentro daquela terra, desfrutando de toda a bênção daquela terra, mas por causa de algumas práticas pagãs, Deus expulsou aquele povo daquela terra, por causa de algumas práticas. Então, antes desse povo habitar lá dentro, Deus ele faz uma recomendação, uma orientação, Deus dá direcionamento e entrega a terra na mão deles. Aqui a gente percebe que não existe prediletismo, né, da parte de Deus. Ele diz, eu expulsei aquelas 7 nações de lá porque eles estavam praticando coisas absurdas, coisas abomináveis. E se vocês não cumprirem aquilo que eu estou determinando, porque o propósito é meu de colocar vocês lá, não é porque vocês são um povo mais bonito da terra que eu vou botar vocês lá. Não. Eu vou colocar por causa de um propósito meu. Agora, se vocês não corresponderem a este propósito que eu estou criando para vocês, então vocês também vão ser tirados daquela terra, assim como eu tirei as outras nações. Então Deus é muito claro com esse povo antes de colocá-los na terra. Então a terra foi fundada por Canaã, neto de Cã, neto de Noé, na verdade, filho de Cã. E a partir daquele momento Deus dá a recomendação. Ó, você vai sim desfrutar de toda a bênção daquela terra, você vai crescer naquela terra, você vai prosperar naquela terra, aquela terra já está preparada para vocês, mas existe um povo daquela terra que tem feito coisas abomináveis. Então eu estou expulsando aquelas nações daquela terra, porque eles não são dignos daquela terra. Então eu estou criando tudo isso para vocês, quero colocar vocês lá. Mas existem condições. Vocês não vão achar que pelo fato de eu colocar vocês, tirar aquele povo de lá,
e colocar vocês naquela terra, então vocês não vão achar que vocês simplesmente são diferentes daquele povo. Se vocês pisarem na bola, se vocês fizerem coisa errada, também vou expulsar vocês de lá. Deus é muito claro. Deus não passa a mão na cabeça de ninguém. Nós precisamos obedecer aquilo que foi estabelecido por Deus. Então o povo de Israel, antes de entrar à terra, Deus deu um recado e falou: estou tirando o pessoal por causa da abominação que eles cometeram. Se vocês fizerem a prática igual, também vou arrancar vocês. É muito curto e grosso, sem mimimi e bora para frente. É desse jeito que Deus conversa conosco e conversa com as pessoas. A gente precisa crescer e amadurecer da maneira como Deus fala conosco. Às vezes a gente quer ouvir uma palavra doce, às vezes a gente quer ouvir uma palavra que vem massagear o nosso ego, às vezes a gente quer ouvir uma palavra que é docinho na boquinha, e às vezes a palavra de Deus ela é muito clara. Existem princípios, existem fundamentos, existem coisas que precisam ser obedecidas. Se não obedecer, perdeu, amado. Hoje está na moda, né? Perdeu, mané. Não é isso? Um grande aí do país acabou falando sobre isso. Então, Deus tinha tirado o povo daquela terra, tinha tirado, uma terra que estava praticando muitas abominações. Se você pega Levítico 18, Levítico 19, você vai ver isso lá. E Deus deu a missão aqui para esse povo: vou colocar vocês no lugar desse pessoal. Porém, se vocês também praticarem as mesmas obras, as mesmas abominações, também vou arrancar vocês de lá. Vocês vão perder isso. Então não existe prediletismo da parte de Deus, não existe aí privilégios da parte de Deus. Cumpriu, legal; não cumpriu, está fora. É desse jeito que funciona no reino de Deus. Por isso que muitas pessoas não se adaptam dentro da obra de Deus, dentro da casa de Deus, justamente por isso, porque não gostam de obedecer mandamentos. Mas é mandamento de homem. Mas Deus estabeleceu homens, né? Inclusive ontem nós falamos aqui na igreja, Deus levantou Moisés para libertar o povo. Então nós precisamos respeitar. Essa vida louca, essa vida independente, essa vida eu faço o que eu quero com a minha vida e do meu jeito, não existe. Se você quiser viver do seu jeito, viva do seu jeito, mas você não vai desfrutar daquilo que Deus tem para você. É nítido. Quem não segue aquilo que Deus está determinando, vai acabar fora da terra prometida. E isso é fato, não tem como mudar. Mas quando Deus vai colocar o povo lá, antes de colocá-los lá, aqui em Deuteronômio 24, 17 e 18, ele diz o seguinte: não perverterás o direito do estrangeiro e do órfão, nem tomarás em penhor a roupa da viúva. Você vê que Deus coloca esse povo numa condição já de cabeça dentro daquela cidade, né? Então ele está falando assim: não perverterá. Você vai ter autoridade para isso, você vai ter muito poder para isso, mas não perverta o direito do estrangeiro e nem do órfão, e nem tomarás em penhor a roupa da viúva. Mas não para por aí, ele diz mais: lembrem-se, e eu gosto dessa, e é sobre isso que eu quero falar com você. Lembrem-se de que também vocês foram escravos no Egito. Lembrem-se, vocês também foram escravos no Egito. E de que o Senhor teu Deus te livrou dali, pelo que te ordeno que faças isso. Olha que coisa interessante. Lembrem-se que vocês também foram escravos no Egito. E eu tirei vocês de lá. Com a minha mão forte, eu tirei vocês de lá. Lembrem-se que vocês foram escravos. Só sabe, né, quem realmente só conhece de liberdade de verdade quem um dia foi escravo. Então este povo, enquanto escravos, sofreram, mas sofreram dolorosamente. Muito sofrimento, tiveram muito sofrimento. Quando a gente passa por um problema na nossa vida, quando a gente enfrenta um problema na nossa vida, ninguém sabe melhor do que nós que problema é aquele. Ninguém. Só você sabe a dor, né, a luta que você sofreu,
os problemas que você teve, só você. Por quê? Porque você passou por aquilo. Você enfrentou aquilo, você vivenciou aquilo, viveu aquilo. Então você sabe a dor que foi causada por certas escravidões. E aqui nós podemos enumerar vários tipos de escravidão. A escravidão de traumas, de pensamentos insanos, uma escravatura de vícios, né? E são diversos. E esse povo estava dentro da terra do Egito escravo. Então Deus fala assim, ó, lembrem-se que vocês também um dia foram escravos. Então não tente usar dessa experiência, porque vocês sabem a dor que é ser escravo. Então não faça disso. Não faça disso. Agora eu vou descontar, agora eu vou fazer a mesma coisa com as pessoas, porque eu fui escravo, porque eu vivi isso, porque eu sofri isso, então eu vou fazer o mesmo com fulano. Ele está dizendo, lembrem-se, foi bom para vocês quando vocês estiveram lá escravizados? Não foi bom para vocês. Então, como não foi bom para vocês, e vocês sabem muito bem onde doeu isso daí, por que você vai querer fazer isso com as outras pessoas? Por que você vai querer também criar uma escravidão, uma repetição? Né? Tem pessoas que repetem na outra geração, ou na vida de alguém, na vida de um familiar, do próximo, aquilo que sofreu. Então o seu próximo, as pessoas que estão ao seu redor, o seu funcionário, o seu cônjuge, os seus filhos, ou quem quer que seja, não pode levar a culpa de uma coisa que você atravessou. Não pode. As pessoas querem sofrer, as pessoas querem descontar a sua raiva, descontar a sua angústia por uma frustração, por uma decepção na vida de alguém. Então Deus está falando, olha, eu vou colocar vocês num lugar legal, já tirei o pessoal de lá porque praticava coisas erradas, mas se vocês praticarem a mesma coisa que eles estão praticando lá, vocês também vão cair fora de lá, eu vou arrancar vocês de lá. Então, antes de entrar lá, Deus ele coloca essa recomendação, ele diz, lembre-se que um dia vocês foram também servos. Só você sabe a dor que você sofreu quando você estava escravizado. Só você sabe dessa dor, o quanto de sofrimento que você enfrentou por uma frustração, por uma decepção, por uma perda. E agora, ao invés de você, na próxima geração, na geração dos seus filhos, na geração dos seus amigos, dos seus conhecidos, você fazer algo diferente, você pratica a mesma coisa. De escravo, agora você quer escravizar. De escravo, que sofreu, e sentimos muito por tudo isso, mas o próximo, o outro, ele não pode sofrer o dano que você sofreu, porque você sabe o quanto você sofreu quando era escravo. Por que quer fazer da vida de uma pessoa uma desgraça? E é exatamente isso que Deus está falando. Deus está falando com eles o seguinte, lembrem-se, com certeza há lembranças terríveis na mente desse povo, o quanto que sofreram dentro do Egito, e agora vocês, por vocês serem livres, por eu ter tirado vocês sobrenaturalmente daquele lugar, com a minha mão forte, eu não quero que vocês pratiquem esse mesmo sentimento, só você sabe a dor que você sofreu. Agora você vai causar isso na vida de uma outra pessoa por vingança? Porque você foi escravo, você sabe o que é ser escravo. Você sabe o que é sofrer um dano. Você sabe o que é viver uma situação complicada. E agora você quer promover isso na vida do outro, da outra pessoa? Então ele diz, lembrem-se, um dia vocês foram escravos. Então nós precisamos desejar o bem para a vida das pessoas. A gente não pode desejar o mal para a vida das pessoas, porque um dia, mesmo que desejaram o mal para nós, mesmo que deixaram a gente numa situação muito complicada, nós não podemos usar dessa situação na vida das outras pessoas. Nós não podemos fazer o mesmo, porque eu sofri, vou fazer o outro sofrer. Porque vingaram de mim, também vou vingar da outra pessoa. A Bíblia diz que nós não podemos pagar o mal com o mal, mas nós precisamos aprender a suportar todas as fases da nossa vida. Então, dentro desse conceito, e o próprio Deus aqui dizendo, para você viver
aquilo que eu planejei para você, aquilo que eu criei para você. Então não cometa o mesmo erro que cometeram com você. Não cometa o mesmo erro com as pessoas daquilo que fizeram com você. As outras pessoas não têm nada a ver com a sua vida. São pessoas diferentes. Um filósofo, Heráclito, ele diz o seguinte, que se nós entramos na água 2 vezes, não são as mesmas águas. Porque aquelas águas já se foram. Elas já se foram. Então são outras águas. Então se você entra no rio 2 vezes, você não entrou no mesmo rio. São outras águas. E às vezes a gente quer descontar o sofrimento que a gente viveu, as coisas que a gente sofreu na vida de outra pessoa. E o próprio Deus está dizendo para o povo de Israel, lembre-se que vocês também já foram escravos. Isso é ruim para você. Vocês já sofreram isso. Vocês sabem qual que é a dor da escravidão. E agora você quer promover uma tristeza, uma vingança na vida de outra pessoa, só porque você sofreu isso, agora o outro tem que pagar pelo seu sofrimento? Está na hora de você agir diferente. Se você quer um mundo diferente, se você quer algo diferente, você tem que fazer diferente. Todos nós sofremos, todos nós passamos por momentos difíceis na nossa vida. Não existe nenhum ser humano na face da Terra que vai se escapar de qualquer situação aí. Todos nós. Agora, a gente precisa aprender a lidar com isso. Nós não podemos ser fruto de sofrimento, fruto de uma vingança, fruto de uma decepção. A gente tem que fazer diferente. Se a gente quer um mundo melhor, a gente tem que começar de nós. E às vezes a gente espera isso das pessoas. A gente quer isso que Deus faça, tem coisa que é você que tem que fazer. Então, se você quer um mundo melhor, seja uma pessoa melhor. Se você plantar isso, você vai colher isso, com certeza. Ah, mas se eu não colher, você fez sua parte. Cada um vai colher aquilo que plantar. Isso você pode ter certeza disso. Agora, eu não posso, e eu tenho a experiência de ter passado por tantas decepções. Se eu perguntar aqui mesmo na sala, quantas pessoas que já enfrentaram lutas, dificuldades, agora a gente vai pegar essa dor nossa, e é uma dor pessoal, individual. Ninguém aqui sente a dor que você sente. Ninguém. Um dia que uma pessoa chegar em você e falar assim, olha, meu irmão, eu sinto a sua dor. Mentira. Mentira. Ninguém vai sentir a dor que você sentiu. Até porque o cérebro manda informação para o seu corpo, não para o corpo do outro. Então a dor que você sente, ninguém pode sentir. Ninguém pode sentir. Você está entendendo? Então é importante eu e você entendermos isso. Não podemos pagar o mal com o mal, não podemos simplesmente vingar de uma pessoa, vingar de alguém por uma situação que foi tão dolorosa para nós. Eu não posso querer uma tristeza que foi ruim para mim, para outra pessoa. E é exatamente isso que Deus está falando. Quando vocês entrarem na promessa, na terra que eu planejei, lembre-se que vocês um dia foram escravos. E isso é ruim, isso é doloroso, isso doeu em você. Doeu em você. Então não seja e não haja da mesma forma. Faça diferente. Faça completamente diferente. Tem até uma historinha, eu costumo dizer dessa historinha de um passarinho. Ele viu umas pedras do lado do mar e esse passarinho resolveu fazer o seu ninho no alto dessas pedras. Porque a visão era linda, maravilhosa, aquele sol bonito, aquele mar calmo. Ele falou, é aqui que eu vou fazer o meu ninhozinho. E ele fez o ninho, construiu sua casinha e de repente botou os seus ovinhos, os filhinhos nasceram. E de vez em quando ele ia buscar, a mamãezinha ia buscar alimento para os filhinhos, colocando na boquinha, tratando dos filhotinhos. Certa feita, esse passarinho, essa passarinha, foi buscar uma comidinha e quando ela chega na pedra onde estavam os seus filhotes já não estavam mais lá. E nem o ninho, nem a casinha que ela tinha construído para os seus filhotes estavam mais lá. E quando ela olha para o mar, está lá o ninho, as ondas levando o ninho e os passarinhos todos mortos, os filhotinhos todos mortos dentro daquele mar. Então aquele passarinho começa a olhar, fica desesperado, não tem o que fazer. A partir desse momento, esse passarinho começa a pegar as pedrinhas que tinham ali em cima das rochas, em cima dessas montanhas, e jogava no mar, querendo se vingar do mar. E pegava as pedrinhas e jogava com o biquinho, querendo se vingar do mar.
Então, o que isso significa? Às vezes a gente quer vingar de uma água, de uma onda diferente. Aquela onda não é mais a mesma onda que tirou os passarinhos daquele ninho. Poderia ser o mesmo mar, mas não é a mesma onda. Então, nós precisamos aprender a não descontar, a não se vingar de pessoas que não têm nada a ver conosco. Se nós sofremos alguma situação, se nós sofremos alguma escravidão, e tem pessoas muito escravas, você tem que entender que você é maior do que a sua biologia, você é maior do que seus desejos, você é maior do que sua vontade, você é maior do que isso. Por isso que você tem um cérebro, para que você esteja acima dos desejos da carne, dos desejos do corpo, você está acima. Por isso que você é um ser humano. Isso te diferencia dos outros animais e por isso que o calendário começa a contar quando o homem está na Terra, porque você é um ser diferente no sentido de pensar. Então nós precisamos aprender a pensar. Não é porque uma situação, uma catástrofe aconteceu conosco, ou uma escravidão, ou uma perda, ou alguma coisa, que nós vamos devolver isso para outra pessoa que não tem nada a ver com a nossa história. Às vezes você sofre durante o dia no seu trabalho, às vezes você sofre durante o dia por alguém dentro de um lugar onde o chefe chama a sua atenção, onde acontece as coisas, sai tudo fora do lugar, aí você chega em casa e deságua. Não é assim. Não é negar esse sentimento, não é negar, sabe, como que eu posso dizer, essa raiva, esse ódio, ou essa tristeza. Mas a gente precisa aprender a controlar as nossas emoções. Precisamos ter uma saúde mental equilibrada, precisamos ter umas emoções equilibradas para viver nesse mundo. Então não tente descontar na vida de alguém aquilo que você sofreu. E o que a Bíblia está dizendo, aqui para nós é dizendo o seguinte: lembre-se que um dia vocês também foram escravos. Então vocês sabem a dor que vocês sofreram lá. Vocês sabem a tristeza que é ser escravo no Egito. Então não promovam e não usem dessa escravidão para escravizar outras pessoas. Para colocar as outras pessoas na mesma condição. Eu sofri, você também tem que sofrer. Eu paguei esse preço, também tem que pagar esse preço. Cada um tem uma vida. Cada um tem uma vida. E nós não podemos, de forma nenhuma, descontar no outro o que nós sofremos. Não faça isso. Não faça isso. A mesma onda que destruiu o ninho daquele passarinho não é a mesma onda que vem. E é interessante, a onda para algumas pessoas, para os surfistas, é diversão, para outras foram tristeza. A onda sempre vai estar lá. O que nós vamos fazer com essa onda? Como você vai usar e como você vai se mover diante disso? A mesma onda que pode matar uma pessoa, a mesma onda diverte pessoas. Então o problema não é a onda, o problema não são os problemas do dia a dia, não são as coisas que acontecem conosco, é como nós reagimos a isso. Então, diante dessa circunstância, diante de tudo isso, aprenda a ter resiliência, aprenda a ter criatividade para você viver uma vida leve, tranquila. E com Deus você consegue chegar a lugares que você nunca chegou. Porque a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Tá bom? Quero deixar esse texto com você, esse pensamento aqui da manhã, quase tarde já, e que você não desconte no teu próximo aquilo que você sofreu. Deus, ele é muito claro, antes de colocar o pessoal dentro da terra de Canaã, para desfrutar de tudo aquilo que ele planejou para eles, Deus fala o seguinte: não façam o mesmo que fizeram com vocês, não façam o mesmo com o outro. Lembre-se que um dia vocês também foram escravos. Só vocês sabem a dor que vocês sofreram. Só vocês sabem a luta que vocês passaram. Só vocês sabem. Então, se vocês sabem a dor que vocês passaram e não foi legal para você, não vai ser legal para o próximo. Não vai ser legal para o outro. Não use disso para escravizar outras pessoas ou para ferir outras pessoas. Está na hora da gente começar a trazer paz. Se a gente quer paz, a gente tem que promover paz. Tá bom? Um beijo no seu coração. Vou deixar depois essa live aqui salva e você pode espalhar essa live para as outras pessoas. Você tenha uma excelente semana, um
um excelente dia na presença do Senhor. Termino por aqui para não ficar muito longo. Um beijão, fique na paz de Jesus.